Olá, vamos continuar os nossos estudos falando agora sobre as políticas macroeconômicas. Então, quando nós falamos, sobre a estratégia de desenvolvimento, nós vimos que para que o ponto final realmente possa ser alcançado, eu preciso das políticas macroeconômicas. Então, é através das políticas macroeconômicas que o próprio Estado, o próprio poder público, ele vai poder conceder à comunidade, à sociedade, aquele alcance daqueles objetivos, aquele desenvolvimento ao qual a própria população espera, certo? Então, as políticas macroeconômicas nada mais são do que estratégias e ações nos quais o próprio governo ou poder público ele utiliza para gerenciar e orientar a economia de um país como um todo. A partir do momento que eu viso alcançar objetivos econômicos amplos, como, por exemplo, um crescimento econômico sustentável, um controle da inflação, redução do desemprego, manutenção de um equilíbrio nas contas externas, vários outros aspectos são voltados ali, são dependentes das próprias políticas macroeconômicas. Então, imagine a situação de qual você observa que nós estamos vivendo, por exemplo, altas taxas de inflação, né? Claro, não como já vivemos no nosso país em outras épocas. Já vivemos épocas no nosso país, se você observar em outras épocas, no qual a inflação ela estava em patamares gigantescos, no qual foi se criando políticas macroeconômicas para estabilizar essa inflação, para fazer com que essa inflação alcançasse patamares pelo menos aceitáveis. Então, é isso que o próprio governo faz, ele acaba influenciando na economia do país para que ele possa fazer determinados ajustes, certo? Além do mais, se vê que existe uma grande taxa de desemprego, então ele também precisa fazer ajustes nas suas políticas econômicas para que haja uma redução em relação a esse desemprego. Da mesma forma, para manter um equilíbrio em relação às próprias contas externas, para que se tenha um crescimento econômico sustentável e outros aspectos que sejam importantes e que sejam dependentes da própria economia, certo? Então, todas essas políticas, elas são essenciais para que haja uma estabilização da economia, para que realmente possa ser possível promover o desenvolvimento econômico. Então, as políticas macroeconômicas, elas devem favorecer o investimento, visando a geração de empregos, renda e a própria industrialização sofisticada. Então, o poder público ela deve utilizar essas políticas macroeconômicas para que haja um melhor investimento, para que haja uma maior geração de empregos, para que haja uma maior geração de rendas, para que realmente nós possamos ter uma maior industrialização, porque aí sim nós vamos ter um maior desenvolvimento econômico no nosso país, certo? Então, as políticas macroeconômicas são a política cambial, a política monetária e até mesmo a política fiscal, o que também muitas vezes é chamado de administração fiscal. Isso tudo vai depender até mesmo do próprio autor ao qual nós estamos estudando, certo? Mas, de uma forma geral, nós temos cambial, monetária e fiscal, cada um dentro de um âmbito de atuação específico. Quando nós falamos em política cambial, câmbio, então é a gestão da taxa de câmbio, a política de reservas internacionais, nos quais o poder público vai utilizar para influenciar a balança de pagamentos, a competitividade internacional. Então, hoje, nós precisamos muito, de ter essas reservas internacionais, ter uma boa política de reservas internacionais. Nós precisamos ter ajustes das taxas de câmbio para que realmente nós possamos ser competitivos. Então, a política cambial ela deve favorecer o investimento e a industrialização mais sofisticada, só que ao mesmo passo que deve estabelecer uma taxa de câmbio competitiva para a produção e a exportação de bens manufaturados. Então, nós temos empresas, muitas empresas hoje no nosso país que o quê? Que exportam bens manufaturados. Mas para que haja uma boa exportação em relação a esses bens, é preciso que haja uma boa taxa de câmbio, uma taxa de câmbio que seja favorável, que realmente favoreça esse tipo de exportação, esse tipo de transação, entendeu? Então, é preciso que o governo, que o poder público, atue no sentido da política cambial, a ponto de fazer com que haja, de fato, um crescimento, até mesmo como é que eu posso dizer, para que seja estabelecida adequadamente essa exportação, tá bom? Temos também a política monetária. Quando nós falamos em política monetária, então nós estamos falando, na verdade, da gestão da oferta de dinheiro e das taxas de juros pelo Banco Central para influenciar a atividade econômica. Não sei se você já ouviu, quando vai assistir o jornal, que você vê falando, né?
a taxa de juros, o Banco Central alterou a taxa de juros, ou alguma modificação em relação à taxa de juros pelo Banco Central. Porque o Banco Central, ele vai fazer isso, ele vai movimentar a taxa de juros, certo? Claro, através, né, de políticas macroeconômicas, para quê? Para que possa influenciar a atividade econômica. Às vezes, a taxa de juros ela está tão alta que acaba trazendo consequências significativas, certo? Então, por quê? Porque a taxa de juros que é essa taxa de juros que ela faz parte do Banco Central, ela acaba sendo responsável até mesmo por interferir em outras taxas. A partir do momento que você vai fazer um empréstimo no banco, certo? Esse empréstimo que você vai fazer no banco, essa taxa de juros que o banco está cobrando, ela é influenciada por essa taxa de juros do Banco Central, certo? Muitas coisas que você vai fazer naquele cartão de crédito que você não paga no dia, e você paga juros por causa disso, porque você não pagou no dia, você vai pagar juros, correção monetária, uma hora de atraso, não é isso? Essas taxas, elas vão ser também influenciadas pela taxa de juros do Banco Central, entendeu? Então, tudo isso, o próprio governo, ele vai analisando como é que está a economia do país e ele vai criando várias estratégias para manter essa economia num padrão aceitável. Então, uma política monetária que favorece o investimento e a industrialização mais sofisticada, ela deve ser consistente com a política cambial. Ou seja, nós temos que ter a política fiscal e a política cambial, desculpa, a política cambial e a política monetária trabalhando em conjunto para que aqueles objetivos econômicos comuns realmente possam ser alcançados. A partir do momento que o governo ele quer ter um crescimento econômico sustentável, ele quer ter uma estabilidade financeira, ele precisa fazer com que haja um trabalho em conjunto da política cambial, que nós já estudamos anteriormente, e da política monetária. As taxas de câmbio, as taxas de juros, a gestão da oferta de dinheiro, ela deve ser feita de maneira conjunta, analisando, não adianta analisar cada aspecto de forma separada, certo? Então, mudanças na política monetária, como, por exemplo, alterações nas taxas de juros, acabam impactando a taxa de câmbio e vice-versa. A taxa de câmbio acaba também influenciando a própria taxa de juros. A política cambial acaba influenciando também a política monetária. Então, vamos imaginar aqui o seguinte exemplo. Se o Banco Central ele está aumentando a taxa de juros para que haja um controle em relação à inflação. Então, isso pode até mesmo atrair investimentos estrangeiros e venha valorizar a moeda local. Então, por isso que uma deve andar lado a lado com a outra, para que realmente nós possamos ter um maior crescimento econômico e que esse crescimento econômico, de fato, venha a ser sustentável, certo? Então, uma política monetária que venha favorecer, de fato, o investimento e a industrialização sofisticada, ela deve considerar todos os efeitos sobre a taxa de câmbio. E, ao mesmo passo, ela deve buscar um equilíbrio que venha evitar qualquer tipo de flutuação que seja excessiva na taxa de câmbio, certo? E que venha acabar desestabilizando a própria economia, ao mesmo passo que deve manter taxa de juros em níveis que venham incentivar o investimento doméstico, ou seja, no nosso país, investimentos internos, sem que eu venha também desincentivar a entrada de capital estrangeiro. Eu vou incentivar que haja investimento no meu país, mas eu também vou incentivar que haja alguma entrada de capital estrangeiro. Não vou evitar que isso venha a acontecer. Também eu devo garantir que a moeda não se valorize de forma excessiva. Por quê? Porque eu preciso ser competitivo diante das exportações. Então, tem que existir o equilíbrio entre esses três aspectos para que realmente a política monetária venha favorecer o investimento e a industrialização sofisticada, certo? E, por fim, nós temos a administração fiscal, ou até mesmo política fiscal, que aqui nós vamos observar a utilização do orçamento do governo. Então, eu vou observar todas as despesas públicas e as receitas públicas, ou seja, toda a arrecadação de impostos, tudo isso que vem influenciar a economia. Então, essa administração fiscal, ela deve estabelecer um sistema tributário progressivo, com a carga compatível com as próprias necessidades de financiamento do Estado e de bem-estar social, ou seja, observar todos os tributos que vão ser cobrados da população, para que realmente eu possa disponibilizar investimentos, certo? Ao mesmo passo que eu também devo controlar o nível de gastos públicos com o objetivo de manter o pleno emprego e elevar a qualidade de vida em sociedade, eu preciso ter um controle em relação àquilo que eu vou arrecadar, com aquilo que eu vou gastar,
certo? Para que eu realmente venha a ter um equilíbrio fiscal e para que o governo ele possa ter condições favoráveis para que ele possa realizar realmente políticas, como, por exemplo, de combate ao desemprego, para que ele venha melhorar a qualidade dos programas sociais. Então, o governo, quando ele não busca o equilíbrio fiscal, ele acaba tendo déficit ali em relação aos seus recursos, e isso vai fazer com que várias políticas não possam ser implementadas. Então, a administração fiscal ela vai buscar isso, um equilíbrio fiscal entre as despesas e as receitas, principalmente em relação à própria arrecadação de impostos, para que realmente possa ali disponibilizar melhores políticas públicas para a população, tá bom? Então, aqui nós concluímos mais uma aula, agradeço mais uma vez a sua participação. Na verdade, nós concluímos todas as aulas, né? Então, agradeço a sua participação em todas essas aulas e aguardo você em uma nova oportunidade. Até mais!